Leitura bíblica de 24 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 1 a capítulo 13, versículo 22. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu da casa de Judá e Benjamim 180.000 escolhidos, destos na guerra, para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém a palavra do Senhor veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel, em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um à sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor, e desistiram de ir contra Jeroboão. E Roboão habitou em Jerusalém, e para a defesa edificou cidades em Judá. Edificou, pois, a Belém, a Etã e a Tecoa, e a Bet-zur, a Socó, a Adulão e a Gate, a Maressa, a Zif e a Adoraim, a Laques e a Azeca e a Zorá, e Aijalon e a Hebron, que estavam em Judá e em Benjamim, cidades fortes. E fortificou estas fortalezas e pôs nelas capitães e armazéns de víveres, de azeite e de vinho, e pôs em cada cidade paveses e lanças, fortificou-as grandemente, e Judá e Benjamim pertenceram-lhe. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, se reuniram a ele de todos os seus termos, porque os levitas deixaram os seus arrabaldes e a sua possessão, e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também, de todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor Deus dos seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. E Roboão tomou para si, por mulher, a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência, e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá, e Benjamim por todas as cidades fortes, e deu-lhes víveres em abundância, e lhes procurou muitas mulheres. Sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu que, no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha, e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera,
E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam. Depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Frutificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém, e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, Edeido, o vidente, na relação das genealogias? E houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 18º do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Micaía, filha de Uriel de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. E Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens corajosos. E pôs-se Abias em pé em cima do monte de Zemaraim, que está na montanha de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra o seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem, e terno de coração, e não lhes podia resistir. E agora julgais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, visto que sois uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes vós fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós sacerdotes como os povos das outras terras. Qualquer que vem a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus, e nunca o deixamos. E os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas se ocupam na sua obra. E queimam ao Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos, incenso aromático com os pães da proposição, sobre a mesa pura e o candelabro de ouro, e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós temos cuidado do serviço do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. E eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Mas Jeroboão armou uma emboscada para dar sobre eles pela retaguarda, de maneira que estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás deles. Então Judá olhou, e eis que tinham que pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E os homens de Judá gritaram, e sucedeu que, gritando os homens de Judá, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, e Deus os entregou na sua mão. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. E foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. E Abias perseguiu Jeroboão, e tomou-lhe a Betel com os lugares da sua jurisdição, e a Gesana com os lugares da sua jurisdição, e a Efron com os lugares da sua jurisdição. E Jeroboão não recobrou mais o seu poder nos dias de Abias, porém o Senhor o feriu e morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e gerou 22 filhos e 16 filhas.
Os demais atos de Abias, tanto os seus caminhos como as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido.